Queridos, eu queria que você pegasse a sua Bíblia, ainda de pé, se você trouxe. Se você não trouxe, eu queria que você ouvisse um texto. Se você trouxe, abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 7, verso 11. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Você que está em casa, abra sua Bíblia. Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 11. Diz o texto: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos, e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho da única, o filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Verso 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Verso 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. Diga glória a Deus. Eu queria que você não fechasse a sua Bíblia, mas que você se assentasse no seu lugar. Eu quero aproveitar esses 10 minutos que nos faltam. Eu queria compartilhar de uma forma rápida essa palavra com você nesta noite. Queridos, é muito bom estarmos na presença do nosso Deus. É muito melhor quando nós somos surpreendidos por Deus. É muito melhor quando Deus, Ele nos surpreende as nossas expectativas. É muito bom quando nós entendemos aquilo que Davi falava: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nesta noite Deus quer surpreender as nossas vidas. Deus quer surpreender a sua vida. Eu sempre falo isso, e eu queria que você entendesse algo, que você nessa noite não vai sair daqui da mesma forma em que você chegou, porque o culto que Deus quer receber nessa noite é o seu culto individual, o nosso culto racional. E ouça bem, você acabou de ler comigo o texto de Lucas capítulo de número 11, Lucas capítulo 7, verso 11 ao 13. Esse texto de Lucas narra a história de uma mulher chamada a viúva de Naim. Lucas é o único dos evangelhos que narra este milagre de Jesus. Eu sei que você sabe, mas eu quero posicionar você. Lucas, ele era um médico, então Lucas escrevia com muita propriedade muitos dos milagres de Jesus. Jesus, ele fez aproximadamente 35 milagres, aproximadamente. A cidade de Naim, a Bíblia, ela relata que essa mulher, então a Bíblia dá um nome para essa mulher, a viúva de Naim. Não cita o nome dela, mas cita o local onde ela morava, cita a região onde ela estava. E Naim era uma cidade muito pequena, Naim era uma cidade muito simples. E você lê o texto comigo, essa mulher, ela era viúva, ou seja, essa mulher havia acabado de passar por um momento difícil. Essa mulher havia acabado de passar por um momento mais trágico das nossas vidas, quando nós perdemos o ente querido. Essa mulher, ela perdeu o marido. Naquela época, quando a mulher perdia o marido, ela não poderia trabalhar para sobreviver. Para sobreviver, ela então precisava depender de um filho, para que o filho pudesse trabalhar para sustentar a vida daquela mulher. Então aquela mulher, ela sofre a primeira decepção, a primeira perca da vida dela. Ela ficou viúva. Imagine você, talvez você perdeu um ente querido para o Covid-19.
Talvez você enterrou o ente querido seu esse ano de 2021 para o Covid-19, e você sabe qual duro, qual tristeza, tamanha a amargura que fica no nosso coração quando perdemos o ente querido. E essa mulher perdeu a primeira esperança da vida dela, que era enterrar o seu marido, enterrar aquele que era o provedor do sustento da casa, enterrar aquele que para aquela mulher era a própria sobrevivência dela. Então aquela mulher vinha de dias difíceis, de dias de muitas dificuldades, dias em que o coração dela estava totalmente desesperançado. Eu escrevi uma frase aqui, essa frase não está na Bíblia, mas você com certeza já ouviu muitas pessoas falarem. Muitas pessoas falam assim: a esperança é a última que morre. Sim, mas a esperança dessa mulher morreu. Ela enterrou o seu marido. Queridos, qual era o teu sonho que talvez você perdeu em 2021, ou você deixou de sonhar em 2021? Qual foi talvez a tristeza, ou qual foi talvez a decepção que você enfrentou em 2021? Essa mulher enfrentou o luto do marido. Essa mulher enfrentou a tristeza de enterrar o marido. E você leu comigo, eu quero ler mais uma vez com você. Deixa a Bíblia aberta no livro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Olha o que diz o verso 11: e aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Então eu posicionei você, quem era aquela mulher, e qual o estigma que aquela mulher carregava de ter perdido o seu marido. Então a Bíblia diz que Jesus estava indo a uma cidade chamada Naim, e você leu no versículo de número 11 comigo, que Jesus estava caminhando em direção à cidade de Naim, juntamente com seus 12 discípulos, e uma multidão seguia Jesus. A multidão seguia Jesus porque sabia que quando você seguia Jesus havia milagres, quando seguia Jesus havia ressurreição de mortos, quando seguia Jesus, Jesus fazia com que os cegos pudessem enxergar, quando seguia Jesus, Jesus fazia com que os paralíticos pudessem andar. Todas as vezes que a multidão seguia Jesus era motivo de muita alegria, porque quando estamos com Jesus, Jesus sempre vai nos surpreender. Mas preste atenção, a multidão que seguia Jesus, juntamente com os 12 discípulos, essa multidão agora entra na cidade chamada Naim, e depara com a outra multidão. Agora quero que você leia mais uma vez atentamente o verso de número 12, volte os olhos para aí. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Volta os olhos aqui, você que está em casa, preste atenção. A multidão seguia Jesus. A multidão que seguia Jesus sabia que todas as vezes que seguíamos Jesus, Jesus sempre iria nos surpreender. Mas de repente a multidão da alegria, a multidão que segue Jesus, os discípulos de Jesus, se deparam com uma outra multidão. Mas ora, a característica da outra multidão, aquela mulher, eu disse para você, era uma viúva que havia acabado há pouco tempo de enterrar o seu marido, e agora aquela mulher está enterrando o seu filho, o seu único filho, o seu único filho, a sua última esperança. Aquela mulher então começa a andar no cortejo, e a Bíblia diz, você leu comigo, uma grande multidão seguia aquela mulher. Pensa o coração daquela mulher, queridos, pensa a situação que aquela mulher estava. Havia perdido o marido, a sua primeira esperança, agora perde o filho. E volto a dizer para você, naquela época, quando as mulheres perdiam o marido, aquele que era o provedor da sua casa era o filho, e agora aquela mulher perde o filho, então ela perde a única esperança de sobrevivência. Imagina como estava o coração daquela mulher, imagina como estava a alma daquela mulher.
totalmente enlutada, totalmente triste. Esse ano de 2021, eu pude acompanhar de perto muitas pessoas que perderam seus pais, muitas pessoas que perderam suas mães, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais. Hoje durante o dia eu conversava na hora do almoço com a Rose, e ela me relatava algo que aconteceu em Uberlândia, uma notícia trágica. Uma família que estava em viagem, uma senhora, o seu esposo, uma filhinha de 5 anos e uma filha de aproximadamente 12 anos, sofreram um acidente, e todos eram de Brasília e foram internados em Uberlândia. O pai morre na hora, as 2 filhas foram internadas, a mãe vai internada, mas a mãe consegue escapar, a outra filha morre, e a mãe tem que ficar no hospital para cuidar da filha menor de 5 anos, mas de repente a mãe chega para o médico e fala: olha, eu preciso voltar para Brasília, para pelo menos sepultar a minha filha, e no outro dia eu volto para cuidar da minha outra filha. Você que é pai que está aqui, você que é pai que está em casa, imagina o coração dessa mulher, perde 3 membros da família, 3 membros da família. Talvez para essa mulher, Jesus se esqueceu dela. Talvez para essa mulher, ela poderia pensar: Jesus não ouve as minhas orações. Talvez para essa mulher, ela pode começar a pensar: aonde foi que eu pequei, aonde foi que eu errei, por que tanto sofrimento na minha vida, por que tanta amargura na minha vida? Talvez essa mulher, essa viúva de Naim, pensava da mesma forma. Então as 2 caravanas se chocam, as 2 caravanas se encontram, as 2 caravanas então começam a se cruzar. Volta os olhos para a palavra, eu quero ler o texto com você, em nome de Jesus. Versículo de número 13: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: mulher, não chores. Oh. Como falar para uma mãe que está enterrando seu filho não chorar? Como falar para uma mulher que acabara de enterrar o seu marido não chorar? Como falar para uma mãe que está enterrando o seu único filho, que não tem mais nenhuma parentela? Como olhar para os olhos desta mulher e dizer para ela: mulher, não chore? Talvez se Jesus falasse isso para mim e para você, nós falaríamos: que Jesus é esse? Que falta de sensibilidade. Sabe por que Jesus disse isso para aquela mulher? Talvez muitos que estavam ao redor não entenderam o que Jesus fazia e o que ele tinha dito, mas ele sabia o porquê ele estava dizendo para ela: mulher, não chora. Levanta os seus olhos, abra o seu coração. Jesus, ele tem enxergado, ele tem visto as suas lágrimas. Jesus, ele vê o seu sofrimento. Jesus tem visto as suas orações pelas madrugadas. Jesus tem visto as lágrimas que você tem derramado na presença dele. Jesus tem visto quantas as vezes você tem clamado e chamado por ele. Jesus tem visto a luta e a dificuldade que você está passando. Ele está olhando para você, ele está olhando para você. Os olhos do Senhor não estão fechados para você. Os olhos do Senhor não estão fechados para a tua casa. Os olhos do Senhor não estão fechados para a tua família. Jesus não chega tarde na sua vida, ele sempre chega na hora certa. Eu vou repetir: Jesus sempre chega na hora certa. Oh, aleluia, Jesus. Talvez para mim e para você ele esteja demorando. Talvez para mim e para você está passando muito tempo. Talvez para mim e para você Jesus nos esqueceu. Talvez para mim e para você Jesus virou as costas para nós. Ele sempre chega na hora certa. Então Jesus, você lê o texto comigo, moveu-se de compaixão por aquela mulher e disse: mulher,
Não chore. Não chore. Ele está dizendo para você: meu irmão, minha irmã, eu sei o que você precisa. Eu não chego tarde na sua vida. Eu chego na hora certa. Eu chego na hora certa. Eu sei o que você deseja, mas eu preciso de uma coisa de você. Creia que eu posso fazer o que você precisa. Creia que eu posso fazer aquilo que a tua alma tanto deseja e tanto anseia. Então Jesus fala isso para aquela mulher. E naquela época ninguém podia tocar num cadáver, ninguém podia tocar num defunto. Se alguém tocasse em um cadáver, ou até mesmo se alguém tocasse num caixão, essa pessoa era considerada impura, e ela precisava ficar 7 dias fora da cidade. Vamos para a Bíblia, versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, ou tocou o caixão, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, menino, eu te digo, levanta-te. Todos pararam, atemorizados. E a Bíblia diz, continue lendo o texto: e o que fora do defunto assentou-se e começou a falar. E ele sentou-se e começou a falar. E ele assentou-se e começou a falar. Diga glória a Deus. Escuta isso, queridos. Escuta isso, eu vou repetir porque você não entendeu. Jesus não chega tarde, Ele sempre chega na hora certa. Entenda algo. Imagina se Jesus estivesse saído de Cafarnaum, onde ele estava, mais cedo. O que teria acontecido? Ele não ia encontrar com o velório dessa menina. Agora imagina se Jesus sai mais tarde. Ele também não ia cruzar com o velório dessa criança. Por isso eu digo a você: Jesus não está chegando tarde na sua vida. A sua bênção não está demorando. Jesus chega na hora certa. Aquilo que para você é impossível, é possível para Deus. Aquilo que para você parecia estar morto, Deus quer voltar à vida. Aquilo que para você tinha perdido talvez a esperança, Jesus quer trazer para você novamente a esperança. Aquilo que você tinha desistido, nesta noite Jesus quer dizer para você: filho, filha, você crê que eu posso fazer aquilo que você deseja? Filho, filha, você crê que eu posso realizar aquilo que você quer que eu faça na tua vida? A Bíblia diz que Jesus apenas disse: jovem, levanta-te. Ele quer realizar algo tremendo na tua vida. Ele quer realizar algo tremendo na tua casa. E eu escrevi aqui, eu quero que você leia. Não precisa abrir, mas anota aí. Isaías 49:15 diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão que o gerou? Não, embora essa possa talvez esquecê-la, eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Eu vou te explicar porque você não entendeu. Quem é mãe vai entender o que a Bíblia está dizendo em Isaías capítulo 49:15. A Bíblia diz: pode uma mãe que ainda amamenta o seu bebê, o seu filho, esquecer do seu filho? Não. Uma mãe que amamenta não pode esquecer do seu filho. Mas a Bíblia diz: ainda que uma mãe que amamenta esquecer do seu filho, eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você.
eu, o Senhor, jamais me esquecerei de você. Sabe, queridos, Deus se importa com você, Deus se importa com a tua necessidade, Deus se importa com o seu problema, Deus se importa com a tua situação, Deus se importa com a tua luta, Deus se importa com a tua casa, Deus se importa com a tua família. Ele diz para você: eu não me esquecerei de você. Ele não se esquece de você. Ele não se esquece de você, queridos. Ah, pastor, mas já faz tantos anos ou tantos meses que eu tenho colocado essa necessidade diante de Deus. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu nenhuma lágrima que você tem derramado na presença dele. Ah, pastor, mas a minha dificuldade, o meu problema é que eu fui diagnosticado ou diagnosticada com câncer. O câncer pode não ter cura para o homem, para os médicos, para o meu Deus e para o seu Deus tem cura. Tem cura. Escuta isso, queridos. Deus não se esqueceu de você. Ah, pastor, eu oro para que Deus possa salvar meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. Ah, pastor, eu passo tantas lutas com meu filho no mundo das drogas. Ah, querido, para o homem talvez seja impossível seu filho largar das drogas, mas para o meu Deus, para o seu Deus, isso não é impossível. Isso não é impossível, porque o Deus que nós estamos na presença dele, ele é um Deus das causas impossíveis. Entenda isso. E eu quero terminar dizendo, versículo de número, finalzinho do 14. E o menino sentou e começou a falar. Verso 15: e entregou a sua mãe. Verso 16: e todos se apoderaram de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo no dia de hoje. Levanta os teus ouvidos, porque Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, em nome de Jesus. Deus vai visitar a tua casa, Deus vai visitar a tua família, Deus vai visitar a tua família, e as pessoas vão olhar para você e falarão que verdadeiramente o Deus das causas impossíveis é com você, é com a tua casa, é com a tua família. Deus não se esqueceu de você, queridos. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Eu disse domingo retrasado, e vou falar hoje, terça-feira. Ouça isso, ouça isso. Antes que o mês de junho termine, Deus vai surpreender você com uma bênção sobrenatural. Receba isso sobre a sua vida, se você puder. Antes que o mês de junho termine, Deus vai surpreender você com uma bênção sobrenatural. Porque Deus jamais chega tarde. Ele jamais chega tarde. E eu termino dizendo: verso 17: e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. O que Deus vai fazer na tua casa é tão grande, queridos, que esse milagre vai recorrer por todo o bairro, por toda a cidade. Eles verão a glória de Deus sobre a tua vida. O Deus que nós estamos na presença dele não é um Deus que cura apenas dor de cabeça, é um Deus que cura câncer, é um Deus que dá vista aos cegos, é um Deus que cura depressão,
É um Deus que cura síndrome do pânico. É um Deus que dá fôlego de vida àquele que está num balão de oxigênio. É um Deus que o vírus jamais pode entrar em Deus. É um Deus que pode consolar e confortar o coração de alguém que perdeu o ente queridos. Esse é o Deus que nós estamos na presença dele. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés. Feche os olhos. Feche os olhos. Eu quero orar por você, queridos. Eu quero orar por você. Deus. O Deus de cura está neste lugar. Você que está em casa, o Deus de cura está entrando na tua casa nesse momento, queridos. Eu não sei qual é a tua necessidade nessa noite. Eu não sei qual é a sua expectativa de estar diante de Deus. E eu não queria que você fosse apenas um espectador, mas eu queria que você tivesse fome, sede desse Deus. Se você pudesse entender o quanto Deus quer abençoar a tua vida. Senhor meu Deus, eu oro pela tua igreja nesse momento, Pai. Eu oro pelo teu povo nesta noite, Senhor Jesus. Pai, aqueles que talvez acharam que foram esquecidos pelo Senhor, Pai, aqueles que talvez acharam que o Senhor talvez tinha virado as costas para eles, Pai, aqueles que tinham perdido as esperanças, Pai, aquele que neste momento ainda está com o coração amargurado, aquele que ainda está com o coração enlutado, Pai, aquele que perdeu um ente querido, aquele que perdeu um pai, aquele que perdeu uma mãe, Pai, aquele que foi diagnosticado com a enfermidade, para os homens talvez incurável, Pai, aquele que ora pelos filhos, pelas filhas, pelos pais, Pai, aquele que tem um desejo de abrir uma empresa, um negócio, ou talvez aquele que tem um desejo de ser mais bem pago e de ter uma promoção no seu trabalho. Pai, eu também oro por aquele que neste momento talvez está com alguma causa na justiça, buscando respostas, e há muitos anos essa causa ainda não é julgada, Pai. Deus, eu oro por aqueles que estão com síndrome do pânico, Pai, eu oro por aqueles que não conseguem dormir, Pai, eu oro por aqueles que estão com medo, Pai, eu oro por aqueles que estão com problema no relacionamento, no casamento, ou talvez no relacionamento familiar, em qualquer âmbito que for, ó Deus. Eu libero a tua bênção sobre a vida deles. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo aqueles que nessa noite estão participando do culto online, Senhor. Eu libero sobre a vida deles a bênção do Senhor. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu abençoo o teu povo que esteve conosco aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada irmão. Muito obrigado pela vida de cada irmã, Senhor. Que o Senhor possa levá-los para os teus lares, guardados e protegidos por ti, Senhor. Que a luz divina do teu Espírito Santo possa iluminar os seus caminhos, agora e para todo sempre. Que o amor de Deus Pai,
graça de Deus Filho, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Pai, eu quero orar por aqueles que nesta noite vão ofertar ou vão dizimar, Senhor. Aqueles que vão devolver uma oferta ou dizimar, porque entendem que o ofertar é um ato de obediência, o dizimar é um ato de obediência, o ofertar é um ato de amor na tua presença. Eu unjo a vida daquele que vai dizimar e daquele que vai ofertar nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Queridos, você que está em casa, você que está aqui na igreja, vá em paz. Que Deus te abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado. Que Deus abençoe você tremendamente e que a tua vida seja abençoada por Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.